Amados irmãos, boa noite. Que alegria poder estar aqui com você mais uma vez, nesse propósito. Espero que você esteja conseguindo ler a Bíblia com a sua família, orar pelo propósito que você estabeleceu e também tentar mudar. Mudar é preciso, cada dia devemos buscar nos transformar, sermos conformados ao propósito de Deus, que é sermos como Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nessa caminhada. Hoje, dia 24, nós vamos meditar em Gênesis capítulo 24, um capítulo que fala de uma maneira clara para nós sobre a providência de Deus e que vai trazer também de maneira embrionária, de maneira uma semente de um princípio muito importante que os cristãos precisam observar se quiserem ser bem-sucedidos e felizes na sua caminhada. Abraão, ele aqui pede ao seu servo, vamos lembrar que Sara havia falecido, Abraão já está idoso e ele chama o seu servo mais velho, nascido em sua casa, Eliezer ou Eliezer, algumas versões trazem essa pontuação, esse acento, outras não. Mas ele chama esse seu servo para que esse servo faça um juramento. É o servo mais antigo nascido em sua casa. É feito um juramento com a solenidade daquela época. É colocado a mão debaixo da coxa de Abraão. Era um juramento extremamente solene. Era um juramento extremamente sério, esse ato. E Eliezer, ele promete que vai até a terra para buscar na linhagem de Abraão, na sua família, uma esposa para Isaque. Por que isso acontece? Porque Abraão sabia que Deus tiraria os povos daquela terra, os cananeus, e daria aquela terra à sua descendência. Portanto, ele não queria que Isaque casasse com uma cananeia, porque aquele povo havia sido preterido pelo Senhor. A razão pela qual eles ainda não tinham sido expulsos é porque ainda não havia se enchido a medida da sua maldade, mas isso estava para acontecer daqui a algumas gerações, e ele não queria que Isaque criasse uma família, formasse uma família com uma cananeia. Por isso ele pediu a Eliezer para ir à sua terra. E naquela época, pessoal, vamos lembrar, não tinha esses meios de comunicação. Abraão não tinha notícias da sua família com grandes detalhes. Mas ele faz o seu servo jurar, e o seu servo jura, parte então para aquele lugar, e já fica garantido que se a mulher não quisesse acompanhá-lo, ele estaria desobrigado do juramento, mas que de maneira nenhuma ele deveria fazer com que Isaque voltasse para lá. E Abraão não queria isso porque ele sabia que o lugar de Isaque era ali, era na terra que Deus havia prometido dar a ele e a sua descendência. O que haveria de acontecer com Isaque aconteceria naquela terra a qual Deus havia guiado a Abraão. E Isaque, a história de Isaque estava atrelada ali à posse daquela terra. Por isso ele diz para o seu servo que não retroceda. É interessante que a raiz da palavra Hebreus é a raiz dessa palavra. Quando você vai estudar a palavra hebreu, ela vem de uma raiz que quer dizer aquele que avança. Isso tem a ver com a fé. Lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, vai nos dizer que Deus não tem prazer na alma que retrocede. E nós não somos daqueles que retrocedem, mas dos que avançam. Logo em seguida, no capítulo 11, nos apresenta uma galeria da fé. Vários exemplos de homens que avançaram em meio às dificuldades. Abraão está lá, nessa galeria. E é por isso que ele diz para Eliezer, olha, não volta. É daqui para frente, a providência de Deus vai guiar. E nessa história, é muito interessante que Eliezer faz
um pedido a Deus, um pedido que hoje nós não devemos confiar. É claro que se Deus quiser mostrar algo com sinais, Ele vai mostrar. Mas hoje a nossa confiança ela deve estar alicerçada em Deus, na sua palavra e na sua observação, a maneira como a providência de Deus age. Então, naquela época, Eliezer sabia que Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Ele não podia errar na escolha ali da mulher para o filho de Abraão. Então ele pediu a Deus uma coisa muito específica. Ele pediu a Deus: ó Deus, se o Senhor se agradar de mim, faça com que a minha viagem tenha bom termo, que a mulher venha me dar água e dê água aos meus camelos, que era um serviço muito trabalhoso. Se o Senhor fizer isso, essa é a que o Senhor tem escolhido. E logo veio Raquel, com todas as qualidades que ele procurava. A mulher era bonita, era virgem, a qual nenhum homem havia tocado. Portanto, era pura para a descendência, para a formação de uma nova família ali com Isaac. E ela chegou e deu água a ele e ainda deu água aos camelos. E ele louvou ao Deus do céu, deu um presente para ela, contou tudo o que havia acontecido. Ela correu até o seu pai e a gente já leu a história, o capítulo é grande, né? Houve uma festa, ele contou o que havia acontecido. Eles permitiram então que Rebeca decidisse. Rebeca entendeu que era o Senhor guiando, decidiu ir com aquele homem, e ali a gente já começa a ver um novo personagem que vai aparecendo na frente, Labão, que era extremamente ganancioso. Nós vamos aprender, vamos ver sobre ele daqui a alguns capítulos, mas o que chama a atenção é que Rebeca aceita, Rebeca volta com aquele servo, e vinha Isaac. Isaac era um homem de Deus, saiu para meditar no campo, estava triste por causa da sua mãe, mas logo Deus manda para ele uma esposa para que consolasse aquela grande dor. Isaac ouve o relato do servo, toma Rebeca como a sua esposa, vai para a sua tenda, para a tenda, possui aquela mulher como sua esposa dentro dos costumes daquela época e forma uma família com ela. Então, alguns princípios que a gente pode aprender aqui são os seguintes. Primeiro, aprender a confiar na providência de Deus. Eu e você, meu irmão, precisamos confiar na providência de Deus. Deixa eu dizer algo claro para você. O Deus que chamou para você servi-lo vai providenciar tudo que você precisa nessa caminhada. Entenderam o que eu disse? O Deus que chamou você para obedecer não é um Deus que vai te desamparar enquanto você caminha na obediência. Enquanto você caminha, pode ter certeza que todas as coisas lhe serão dadas. E outro princípio que a gente aprende é que nós precisamos confiar nas promessas de Deus, nas palavras de Deus. Naquela época, Eliezer pediu algo específico, porque ele não podia errar, era uma linhagem, uma aliança que Deus tinha com Abraão. Hoje, a gente não deve confiar a nossa escolha, que é uma escolha, por exemplo, para um casamento, em algo assim. Ah, Senhor, a primeira mulher que chegar e me dar água é a escolhida que o Senhor tem para mim. Não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque hoje eu tenho princípios. E esses princípios naquela época estavam sendo gerados. Qual que é o princípio que eu devo seguir hoje? Eu preciso procurar me relacionar com alguém que creia igual a mim. Se você já está num relacionamento com alguém que não crê como você já fez essa aliança, não quebre se essa pessoa não te impede de servir o Senhor. Você tem um compromisso com ela, já foi assumido. Mas você que ainda não assumiu, você que é jovem, está me ouvindo, procure alguém que creia da mesma forma. Por quê? Porque não existe namoro missionário, irmão. Não existe isso. Ah, eu vou me relacionar porque quem sabe a pessoa mude. Não é assim. Eu tenho dito para algumas pessoas o seguinte: o que Deus tem para você vai te encontrar no lugar que você deve estar
que é servindo ao Senhor aos pés da cruz. O que tiver de ser para a sua vida, meu irmão, vai te encontrar ali. Se é a vontade de Deus que você case, o seu companheiro vai te encontrar ali, a sua companheira vai te encontrar ali. Você não deve ir lá buscá-lo em outro lugar. Aí você pode dizer assim, ah, pastor, mas eu conheço gente que casou e a pessoa mudou. O homem mudou, a mulher mudou. Para cada um que você mostrar que deu certo, eu te mostro 10 que deram errado, 20, 30, quantos você quiser. Porque geralmente a pessoa pode até viver bem como casal, mas vai se afastar do propósito do Senhor. Você que já está no relacionamento assim, você deve orar pela conversão do seu companheiro e agora não abandoná-lo. Se ele não te impede de servir o Senhor, se a sua companheira não te impede de servir o Senhor, é orar por ela, é caminhar com ela e dar um bom testemunho, né? Porque essa é a vontade de Deus para você agora. Mas você que ainda não formou, você precisa pensar nisso direitinho. Por quê? Porque você não vive para si mesmo, você vive para o Senhor. Você vive para um propósito maior. Assim como Abraão tinha um propósito maior na sua vida, ele sabia que Deus tinha um compromisso com ele, com Isaac. Não era só gerar filhos, era ter uma descendência na qual seriam benditas todas as famílias da terra. Você, meu querido irmão, não cumpre simplesmente o ciclo humano de crescer, comprar uma casa, comprar um carro, ter um bom emprego, reproduzir, ficar velho e morrer. Não, você tem um propósito espiritual, você é sal da terra, você é luz do mundo, você está aqui para fazer a diferença. E nesse propósito, você não pode errar, você não pode ter nenhum tipo de distração. E é importante que você tenha do seu lado alguém que vai caminhar com você no mesmo propósito, no mesmo sentido, e vai te apoiar em cumprir a sua missão aqui na face da terra, que é o mais importante. Então confie na providência de Deus, siga esse princípio para a sua vida, para que você seja bem sucedido. A pessoa que for relacionar com você tem que saber primeiramente que você pertence a Cristo e que você não negocia isso, e que se a pessoa quiser caminhar com você, vai ter que estar também de joelho aos pés da cruz. Confie na providência de Deus. A maioria das minhas decisões, confesso para os queridos, eu nunca ouvi a voz audível de Deus, mas eu acredito que eu sou guiado pelo Espírito do Senhor. Qual é a maneira que eu vejo isso? Pela providência de Deus. Eu vou vendo as portas que abrem, as portas que fecham. Vou sempre consultando, isso aqui tem a ver com a vontade de Deus? Se a resposta é não, eu já sei que não é a vontade de Deus, já sei que a providência de Deus não está me guiando para aquilo que Ele não aprova. Então é guiado assim, irmãos, que nós vamos chegando àquilo que é a vontade de Deus. Eu louvo ao Senhor, esse ano completei 18 anos de casado, 19 anos de convivência com uma pessoa que eu encontrei pela providência de Deus. Numa conversa com um amigo, acabei brincando e ele acabou comentando com a Cris, né, sobre a minha brincadeira, e acabou depois se tornando um relacionamento, um casamento. E eu louvo ao Senhor pelo meu casamento, porque em nenhum momento sequer eu fui impedido de cumprir minha missão para com o Senhor. Cris nunca foi um empecilho para mim, em nenhum ponto, para que eu obedecesse ao Senhor e à voz de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E eu desejo que você tenha esse mesmo sucesso que eu tive. Você, é claro, que é chamado para viver essa vida. Quase todos são chamados para casar. Quem não casou ainda, pede a Deus, pode pedir. Pede a Deus aí na semelhança de Isaac. Isaac, acertou a boa, né? Uma mulher linda, virgem, e que topou viver o propósito de Deus com ele. Então você pode pedir a Deus: Deus, eu quero alguém que seja apto para o casamento, eu quero alguém bonito, se for possível, e quero alguém que esteja aí também pronto a viver o que o Senhor tem para nós. Você pode pedir isso ao Senhor. Agora, não fique confiando em revelação, um anjo, eu quero pedir um anjo, ou
ou faça um voto desse assim, a primeira que me der água eu vou casar. Não, observe os detalhes, siga os princípios e você vai ser bem-sucedido, bem-sucedido. Vai criar uma família segundo o propósito de Deus, vai ser feliz no seu lar e você e sua casa servirão ao Senhor. Você que tem alguém na sua casa, você que tem alguém ainda na sua casa que não serve ao Senhor, ore por isso. Vamos orar por conversão, vamos orar por mudança, vamos pedir para que você e sua casa experimente a graça salvadora do Senhor e possam todos caminhar nesse propósito. Deus te abençoe, meus queridos irmãos, um beijo e até mais.